É, quando nós temos que avaliar a viabilidade econômica para a produção e comercialização de novo bem, como por exemplo aqui, nessa situação hipotética, o cenário é a produção e comercialização de uma nova modalidade de pneus para bike. Então, quando nós temos um estudo voltado para a produção e comercialização de novo produto, se esse é um novo produto, significa que a venda dele vai trazer receitas que a empresa até hoje não tem. Então, o faturamento vai ter um aumento, a receita operacional vai ter um aumento. Daí surge o termo incremento. Então, incremento, para nós, aumento. Tá? Então, tudo que se traduzir em comercialização, venda desse novo produto, a consequência imediata e a consequência mais interessante é o aumento da receita operacional da empresa. E daí nós vamos calcular essa receita operacional, que vai ser simplesmente chamada de receita operacional, ou receita operacional incremental, ou incremento da receita operacional, ou aumento da receita operacional. Todas essas expressões são sinônimas. Tá? Então, por exemplo, se esta empresa fabricante de pneus, ela já fabrica uma modalidade razoável de pneus, o que vai nos importar para avaliarmos a viabilidade econômica desse novo projeto é como a produção e comercialização desse novo modelo de pneu, como essa produção e comercialização traz fluxo de caixa adicionais de entrada, incrementos de entrada de caixa. E como, em função dos novos custos de produção, esse projeto traz aumento dos custos operacionais, que vão aqui se apresentar como custos fixos e variáveis. As receitas vão se traduzir em entradas de caixa. Os custos, que para nós sinônimo de despesas, nós vamos estar tratando nesse momento custos como sinônimo de despesas, pelo menos nas nossas aulas. Então, os custos operacionais, as despesas operacionais, vão se traduzir em saídas de caixa. O que vai prevalecer? Entrada de caixa ou saída de caixa? Esse é um dos aspectos, mas não é só esse. Tá? Se o projeto tiver lucro em suas operações, se nós estivermos antevendo isso, o lucro inevitavelmente vai aumentar a tributação, o imposto sobre a renda. E o imposto sobre a renda vai ser mais uma despesa tributária, saída de caixa. Então, o que nós vamos estar comparando é o aumento de caixa em função das receitas, a diminuição de caixa em função das despesas e custos, a diminuição de caixa em função dos impostos, dos tributos. Tá? Nós vamos estar calculando a diferença entre eles. E o cálculo da diferença, receitas menos despesas, receitas menos custos, para nós significa lucro. Então, vamos estar calculando, vamos estar projetando o lucro decorrente das operações de fabricação desse novo modelo de pneu para bike. Se nós projetarmos que haverá lucro, vamos ter que estar calculando o imposto de renda inevitável associado a esse aumento de lucro. Tá? Vamos estar sempre considerando, supostamente, que a empresa tem lucro, já tem lucro nas suas operações. Se uma nova operação, que é a fabricação desse modelo de pneu, esse novo modelo, se uma nova operação aumenta o lucro, também vai aumentar os impostos. Tá? Então, é assim que nós vamos estar tratando. Não importa qual é o nível de faturamento da empresa hoje, não importa qual é o total de custos que a empresa tem hoje. O que importa no momento é qual vai ser o aumento de receita, qual vai ser o aumento de despesa operacional, qual vai ser o aumento de imposto de renda.
Tá? Então, daí a denominação fluxo de caixa incremental. Vamos estar observando apenas os incrementos. Ok? Então, não precisaremos saber dos detalhes das finanças da empresa. Precisaremos apenas estar estimando esses aumentos de receitas, despesas ou custos e impostos. Para quem já tiver estudado planejamento financeiro, tá? Vai se observar uma associação entre as duas disciplinas. Então, a gente vai estar tratando também de lucro operacional, eventualmente lucro líquido, a gente vai estar tratando de capital giro, a gente vai estar tratando de imposto de renda, a alíquota de imposto de renda e assim por diante. Tá? Na maioria dos exercícios, eu estou trabalhando aqui com um horizonte de 10 anos. Mas, obviamente, que um projeto de investimento pode ter um horizonte bem maior do que 10 anos, 20 anos, até 30 anos, como, por exemplo, a concessão para a operação, a administração de uma rodovia. Tá, em projeto de investimento também pode ter um horizonte menor do que 10 anos, mas aqui, para fins acadêmicos, na maioria dos casos, eu resolvi simplificar e jogar tudo para o horizonte de 10 anos. Tá? Bom, eu copiei esse enunciado, a parte que me interessa, e colei aqui no arquivo Excel, que eu vou estar utilizando para encaminhar os meus comentários sobre esse probleminha, tá? Bom, então temos aqui nosso primeiro exercício. Uma empresa fabricante de pneus está avaliando um projeto com um horizonte de 10 anos, voltado para a produção de um novo modelo de pneu para bike. O que vai significar um horizonte de 10 anos? Vamos estar simplificando a realidade que é um projeto de investimento, simplificando de forma que a gente aprenda um pouco, tá? E a partir do momento que a gente aprendesse um pouco, a gente possa adaptar esse modelo, ou os modelos que nós vamos estar vendo, a situações associadas à realidade, tá? Mas o que significaria aqui um projeto com horizonte de 10 anos? Significa que numa linha do tempo, o instante zero, ou o que eu posso chamar de ano zero, que poderia ser esse ano, o ano corrente, 2024, nós vamos estar considerando a preparação da infraestrutura para que se comece a produzir e comercializar esse novo bem, esse novo modelo de pneu. Então, no chamado ano zero, ano 2024, por exemplo, nós estaríamos considerando que se o projeto for aprovado, se for aprovado, nós teremos os investimentos em infraestrutura, que vão se subdividir em investimentos em ativo físico, são os equipamentos, e o enunciado aqui diz que o investimento em equipamentos será de 10 milhões. Então, vamos estar considerando que, se o projeto for aprovado, no ano zero, nós teremos um desembolso de 10 milhões para a compra de equipamentos. O termo ativo imobilizado que aparece na contabilidade. Tá? Também no ano zero teremos um investimento em sistemas operacionais. Poderíamos ter investimentos em marcas, patentes. E aí esses ativos não físicos estão associados ao termo ativo intangível. Então teríamos o desembolso de 10 milhões, mais o desembolso de 2 milhões. Tá? Esse desembolso em imobilizado e intangível vai estar associado a uma expressão bastante comum, que é a despesa de capital. Então, despesa de capital vai ser esse desembolso para aquisição de imobilizado, para aquisição de intangível. Em alguns casos, como por exemplo, nós vamos ver nos projetos associados à substituição de equipamentos, nós vamos ter simultaneamente
a aquisição de novos ativos, vamos ter a revenda de ativos que já estão utilizados, já foram utilizados por um bom tempo, estão razoavelmente ou totalmente desgastados, estão sendo revendidos, nem que seja por um preço sucata. Então, vamos ter, eventualmente, alguma entrada de caixa a título de revenda de equipamentos usados. Tá? E a expressão despesa de capital pode ser substituída por despesas líquidas de capital, onde, obviamente, vai prevalecer a saída de caixa em função dos desembolsos pesados para a compra de novos ativos. Então, no ano zero, nós vamos ter essas despesas de capital totalizadas, por enquanto, em 12 milhões. Mas também vamos ter no ano zero uma reserva de caixa que vamos chamar de capital de giro. Tá? Então, uma leitura aí com base lá naquele material que eu recomendei do Ross, para vocês terem um reforço sobre o conceito de capital de giro. Tá? Mas, de forma resumida, por enquanto, vou apresentar a seguinte conceituação. Na elaboração de um projeto de investimento, capital de giro vai corresponder a uma reserva adicional de caixa que vai ser utilizada gradativamente pelo projeto para as primeiras compras de materiais que serão utilizados, para os pagamentos das primeiras despesas operacionais. Por quê? Se esse projeto vai estar voltado para a produção e venda de um novo modelo para bike, é de se esperar que lá adiante o projeto comece a trazer como recompensa as entradas de caixa em função das vendas desse novo pneu. Tá? Mas em função de prazos operacionais, por exemplo, tranquilamente o que se produz hoje não vai se vender exatamente hoje, né? Vamos ter um prazo médio de estocagem, vamos ter também um prazo médio de recebimento, então nem tudo que for vendido vai ser vendido à vista. Então isso significa que o projeto vai proporcionar lá adiante o início das entradas de caixa, mas enquanto essas entradas de caixa não ocorrerem, o projeto precisa de um capital mínimo para dar conta desses primeiros desembolsos. E aí esse capital mínimo vai ser denominado aqui como capital de giro. Tá? Então, no ano zero, nós vamos ter o desembolso a título de despesas de capital, investimento em imobilizado, investimento em tangível. E vamos ter essa reserva inicial de caixa que vamos chamar de capital de giro. Do ano 1 até o ano 10, já que o projeto tem um horizonte de 10 anos, do ano 1 até o ano 10, nós vamos ter as operações sendo realizadas, a produção e comercialização desse novo bem. A produção desse bem vai trazer, como consequência imediata, despesas diretas com materiais e mão de obra direta. E aí nós vamos ter um valor aqui que vai ser apresentado nós, que é o custo unitário de produção, ou custo variável unitário. Tá? Então, cada unidade desse novo modelo de pneu vai estar associado a um custo de R$ 50. Então, se nós produzirmos 150 mil unidades por ano, por exemplo, o custo de fabricação vai ser R$ 50 vezes 150 mil. Esse vai ser o custo variável de fabricação dessas 150 mil unidades. Tá? Mas também vamos ter que obter, de alguma forma, a informação com relação ao custo fixo. O que é o custo fixo? É aquele gasto, aquela despesa, por exemplo, despesa de aluguel, despesa com manutenção, despesa com energias, aquela despesa, aquele gasto que não vai crescer
linearmente com o volume de operações. Não vai crescer proporcionalmente ao volume de operações, tá? Então, no enunciado, vocês vão estar sendo informados de alguma maneira como é que vai se comportar esse custo fixo. E aqui o enunciado dessa questão nos diz o seguinte, que se o projeto for aprovado e colocado em execução, o custo fixo da empresa está em determinado patamar, e isso não importa, esse custo fixo vai aumentar em 3 milhões e 500 mil. Então, as saídas de caixa que a empresa vai ter a cada ano de operação vão crescer em R$ 50 vezes 150 mil, são as despesas variáveis, mais 3 milhões e 500 mil. Tá? Então, vamos ter uma saída de caixa incremental a ser calculada. O incremento dos custos ou despesas operacionais. Com relação à receita, o enunciado nos diz que cada unidade de pneu vai ser vendida pelo preço que hoje está estimado em R$ 90. Então, o incremento da receita operacional vai corresponder a 150 mil unidades multiplicado por 90. Tá? Então, dentre diversas simplificações que a gente vai estar fazendo nesse momento, uma delas é 150 mil corresponde ao número de unidades que se pretende produzir e vender. Tá? Obviamente que quando se coloca um projeto como esse em execução, ocorre um descompasso, né? O número de unidades vendidas tranquilamente pode se defasar do número de unidades produzidas. E aí gera o acúmulo do estoque, tá? Mas nós vamos estar considerando o seguinte, não vamos ver o projeto em execução. Estamos na fase em que o projeto está no papel. A análise, sei lá, diversas análises necessárias, como análise operacional, análise com relação às diversas legislações do país, tudo isso já teria sido feito. E agora uma das últimas etapas seria a análise de viabilidade econômica. Tá? Então, nós vamos estar traduzindo esses cálculos, essas projeções de receitas operacionais e custos operacionais em uma medida de lucro, o lucro operacional. Se o projeto aumentar o lucro operacional da empresa, nós vamos ter um aumento da tributação. Então, vamos calcular também o aumento desse imposto de renda. Ok? Vocês vão verificar, ao estudarem aquele material que eu recomendei, e na análise de viabilidade econômica, nós não vamos nos preocupar com despesa financeira, com despesa de juros, com se o projeto vai ser financiado em parte, mediante empréstimos, financiamento de longo prazo, tá? Essas questões associadas à parte financeira, a obtenção de empréstimos, a amortização de dívida, pagamento de despesas de juros, isso só vai ocorrer quando quisermos realizar a análise chamada análise de viabilidade financeira ou viabilidade econômico-financeira. E aí esse assunto, análise de viabilidade econômico-financeira, vai ocorrer em uma aula lá adiante, não no momento. Okay? Bom, então, de uma certa forma, o que eu vou estar aqui colocando seria, imagine que eu estou tentando fazer aqui uma linha do tempo do ano 0 até o ano 10. Tá? Data 0 até a data 10. Observe também que se a receita vai ter o mesmo valor a cada ano e o custo vai ter o mesmo valor a cada ano, do ano 1 até o ano 10, isso significa que nós vamos ter, inevitavelmente, uma série uniforme. Tá? E quando tivermos uma série uniforme, vamos estar considerando no nosso modelo, estudo aqui a elaboração de um modelo, o nosso modelo vai ter o perfil de uma série uniforme postecipada. Tá?
Então, eu poderia dizer que uma das formas de apresentar o que se pede, que é, primeiro, elaborar o fluxo de caixa do projeto, uma das formas seria considerar que lá adiante eu vou ter condições de projetar da data 0 até a data 10 as chamadas despesas de capital. Essas despesas de capital podem apresentar-se como despesas líquidas de capital, se eu tiver simultaneamente revenda de equipamentos. Essas despesas de capital vão estar associadas a uma sigla bastante popular, de origem língua inglesa, CAPEX. Tá? Vamos ter o investimento em capital de giro. Esse investimento em capital de giro vai estar associado a uma outra sigla, OPEX. Vamos ter o fluxo de caixa operacional. O somatório desses três fluxos de caixa vai corresponder ao que vamos chamar de fluxo de caixa incremental do projeto, ou fluxo de caixa livre, ou fluxo de caixa relevante do projeto. Então, simplesmente, fluxo de caixa do projeto vai significar para nós fluxo de caixa incremental, vai significar para nós fluxo de caixa relevante, tá? Então, eu diria que lá adiante, eu poderia ter esse quadro resumo com os valores associados à análise de viabilidade econômica desse projeto que a gente vai estar aqui considerando. Ok? Então, é isso que nós vamos estar fazendo. Bom, a primeira coisa que eu vou estar tratando aqui é, então, aquilo que a gente já tem de valores numéricos bem fáceis. As despesas de capital vão corresponder aos investimentos em imobilizado e intangível. Então, temos aqui 10 milhões imobilizado, 2 milhões intangível. Tá? Eu tenho que considerar, na minha análise de viabilidade econômica, que esses dois valores correspondem à saída de caixa. Então, por exemplo, eu posso tranquilamente considerar aqui no meu registro, nessa célula, que a despesa total de capital vai ser de 12 milhões. Tá? Mas quando eu for calcular o fluxo de caixa do projeto, eu vou ter que considerar que essas despesas de capital correspondem a uma saída de caixa. Tá? Então, por enquanto, eu posso dizer que o fluxo de caixa do projeto seria, na data zero, de menos 12 milhões. Bem, então, o sinal negativo significa uma saída de caixa. O capital de giro, o investimento em capital de giro, ele vai corresponder a virtualmente como uma saída de caixa. O enunciado diz que o investimento em capital de giro vai ser de 1.200.000. O significado desse valor de 1.200.000 significa que a empresa, o setor de finanças, vai ter que fazer um aprovisionamento, uma reserva a esse valor de 1.200.000, que vai ser destinada a este projeto. Então, virtualmente, é como se fosse um esvaziamento de caixa, uma saída de caixa. Então, neste caso, eu diria o seguinte: cuidado, este capital de giro no início corresponde a uma saída de caixa. E aí vocês vão estar vendo ao longo desse exercício dos outros, e ao ler aqueles materiais que eu recomendei, que o que se investe em capital de giro, teoricamente, retorna ao caixa da empresa. A cada final de ciclo de operações, aquilo que foi vendido se transforma em recebimento. E o recebimento volta para o caixa. Então, teoricamente, o que se investir em capital de giro vai retornar
para o caixa da empresa ao final das operações do projeto. Tá? Então, eu poderia aqui tranquilamente colocar esse valor de capital de giro de 1.200.000. Desde que eu considerasse que esse 1.200.000 aqui corresponde a uma saída de caixa, não me esqueça disso. Então, o meu fluxo de caixa do projeto, na data zero, seria de menos 13.200.000. Então, esse sinal significa que o projeto vai diminuir o caixa da empresa no ano zero em 13.200.000. Tá? Eu posso também considerar aqui, já em despesa de capital, o sinal negativo, em capital de giro aqui o sinal negativo, e fazer simplesmente fluxo de caixa de projeto na data zero. Despesa de capital, fluxo de despesa de capital, mais o fluxo de capital de giro, mais o fluxo de caixa operacional. E aí eu coloco aqui em despesa de capital já o sinal negativo, para não me esquecer, e o mesmo em capital de giro. Tá? Então, é não esquecer, despesa de capital, investimento em equipamento, investimento mobilizado é saída de caixa. Investimento em capital de giro é saída de caixa. Tá? O que vocês vão estar vendo, então, ao estudar esse material, nos próximos dias, próximas semanas, é, teoricamente, o que se investir em capital de giro se recupera ao final do projeto. Então, lá na data 10, eu já vou estar prevendo isso. Teoricamente, esse 1.200.000 retorna ao caixa. Tá? Isso nós vimos um pouquinho já na revisão da matemática financeira. Né? Eu comentei isso e a gente colocou em números. Investimento de capital de giro, OPEX, retornando integralmente ao caixa ao final das operações. O fluxo de caixa do projeto, o fluxo de caixa livre do projeto, vai ser o conjunto de valores que vai permitir que eu analise a viabilidade econômica. E é a partir do fluxo de caixa do projeto que eu vou estar calculando o valor presente líquido, a taxa interna de retorno. Então, do ano 0 até o ano 10, o fluxo de caixa do projeto vai ser o somatório das despesas de capital com o capital de giro com o fluxo de caixa operacional. Tá? Ou fluxo de despesa de capital, fluxo de capital de giro e fluxo de caixa operacional. Ok? Até aqui, tudo tranquilo? Vamos agora atacar o mais trabalhoso, mesmo assim não vai ser tão trabalhoso, que é o fluxo de caixa operacional. E aquele primeiro vídeo daquela playlist que eu tenho, ele trata especificamente disso, do fluxo de caixa operacional. Tá? Eu vou apresentar duas formas que serão equivalentes. A forma que eu pretendo, vamos dizer assim, reforçar com vocês a partir dessas nossas aulas e a forma com que eu apresentava a elaboração ou construção do fluxo de caixa de projeto nas turmas anteriores que aparecem aqui na minha playlist. Tá? Então, vou ganhar aqui um espaçozinho para dar mais atenção a esse fluxo de caixa de projeto. Fluxo de caixa operacional. Então, como as receitas vão ter o comportamento uniforme, as despesas vão ter o comportamento uniforme, do ano 1 até o ano 10 de operações, eu vou aqui me concentrar em apenas uma coluna, fazer essa projeção de qual vai ser a receita operacional que vai aumentar com o projeto, o incremento da receita operacional da empresa. Tá? Então, nos 10 anos de operação, essa receita operacional da empresa, que hoje está no nível que não me interessa,
ela vai aumentar em função da venda prevista de 150 mil unidades a cada ano por um preço unitário de 90. Então, vou multiplicar aqui na minha calculadora 150 mil vezes 90. Então, o incremento da receita operacional vai ser de 13 milhões e 500 mil. Tá? Então, eu posso dizer que essa expressão receita operacional, nela vai estar implícita, mas eu posso explicitar, se quiser, o termo incremental. Tá? Então, para nós, a receita operacional que nós calcularmos sempre vai ser a receita operacional incremental, porque não me interessa o nível de receita operacional que a empresa tem hoje. O que me interessa é qual vai ser o aumento prometido por esse projeto de investimento. Tá? Bom, nós vamos estar tratando agora dos custos operacionais ou despesas operacionais. Custo, despesa para nós serão termos sinônimos, tá? Eu vou colocar aqui o custo operacional, mas um custo operacional aqui vai ter o comportamento variável. Cada unidade produzida vai aumentar o custo da empresa em R$ 50. Então, eu vou colocar aqui o custo operacional variável, ou simplesmente custo variável. Tá? E aí o termo incremental vai estar implícito. Eu não vou explicitar, ok? Então, o termo incremental sempre vai estar implícito. Eu posso, mas não preciso explicitar. Esse custo operacional variável incremental, o aumento dele, vai corresponder a 150 mil unidades vezes R$ 50. 7 milhões e 500 mil. 7 milhões e 500 mil. A receita operacional incremental vai se traduzir em entrada de caixa. O custo operacional variável incremental vai se traduzir em uma saída de caixa. Mas temos o custo operacional fixo. O projeto vai aumentar o custo fixo da empresa, o custo operacional fixo, de acordo com o enunciado, vai aumentar em 3 milhões e 500 mil. Ou seja, o custo anual fixo da empresa, qual é o valor atual, não me interessa. O que me interessa é que, na elaboração do projeto, tá? Na análise do escopo desse projeto, um grupo, uma equipe ou uma pessoa responsabilizada pelo cálculo dos custos da empresa disse que com esse projeto o custo fixo da empresa vai aumentar em 3 milhões e 500 mil. Bom, a diferença entre receitas e custos vai se traduzir em lucro. Tá? E o lucro vai ser tributado de acordo com a alíquota de 34%. Mas pela legislação fiscal, pela legislação contábil, uma empresa que apure o imposto de renda, calcule o imposto de renda de acordo com o lucro real, vai ter a oportunidade de contabilizar uma outra despesa ou custo que eu vou chamar de depreciação e amortização. Tá? Ou melhor, vou deixar separada uma linha só para depreciação e outra para amortização. E eu vou estar lembrando aqui que nós vamos estar tratando de outro custo, é o custo de despesa. Despesa de depreciação ou custo de depreciação e despesa de amortização. Tá? Custo ou despesa, para nós, vai corresponder ao uso de um fator que é escasso, que é indispensável para a nossa operação,
e que, por ser escasso, se traduz em um custo. A compra desses equipamentos, eu não sei quantos equipamentos vão ser comprados, mas o desembolso total vai ser de 10 milhões. Esses equipamentos vão ser utilizados de acordo com uma vida útil que normalmente é estabelecida e prevista pela Receita Federal, pelo Ministério da Fazenda, tá? Se o enunciado não disser nada sobre qual é a vida útil desse equipamento, nós vamos estar considerando sempre que essa vida útil coincide com o horizonte do projeto, a vida do projeto, que é de 10 anos, tá? Mas eu informo aqui, para fins de cálculo, despesas, depreciação e amortização, a vida útil, tanto do imobilizado quanto do intangível, será igual ao horizonte do projeto, 10 anos. Isso significa que a gente está estimando que esses equipamentos, a serem adquiridos por 10 milhões, vão ser utilizados ao longo de 10 anos. A compra de um equipamento, a compra de um ativo, não é despesa. Mas a posse desse ativo, o uso desse ativo, pode ser tratado como despesa. E aí essa despesa vai ser denominada de despesa de depreciação. Então esse desembolso de 10 milhões para compra de equipamento não pode ser tratado como despesa. Mas eu posso dizer que, do seu ponto de vista contábil, do seu ponto de vista fiscal, a despesa denominada despesa de depreciação vai corresponder a 10 milhões dividido por 10 anos. Então, nós vamos ter uma despesa de depreciação de 1 milhão. Isso significa que não importa qual é o nível atual da despesa de depreciação da empresa, quanto a empresa tem de equipamentos, mobiliário, veículos que possam ser depreciados. O que importa é que o projeto vai estar aumentando a despesa de depreciação da empresa em 1 milhão, tá? Em função da aquisição desses novos equipamentos, que vão ter uma vida útil de 10 anos. Okay? Então, essa despesa de depreciação vai estar associada à posse e uso do imobilizado, que vai corresponder a, por exemplo, equipamentos, veículos, hardware, por exemplo, computadores, mobiliário, construção civil, edificações, tá? Então, tudo que for ativo utilizável por um horizonte de vários anos e que seja um ativo físico. A despesa de amortização vai ser similar à despesa de depreciação, só que a despesa de amortização vai estar associada ao ativo intangível, tá? O ativo intangível corresponde ao que a empresa investe em sistemas operacionais, marcas, patentes, direitos de concessão, ou seja, aqueles ativos que vão ser utilizados por um longo tempo e correspondem a ativos não físicos. Então, a despesa de amortização aqui vai corresponder a esse desembolso de 2 milhões dividido por 10 anos. Então, a despesa de amortização vai ser de 200 mil. Tá? Eu posso juntar essas duas despesas em uma única linha. Então, eu posso chamar de despesa, depreciação e amortização. Tá? E eu posso substituir depreciação e amortização pela sigla DIA. Então, eu vou fazer isso aqui. Despesa de depreciação, comercial e amortização. Então, a despesa de depreciação e amortização de despesa de DIA vai ser de 1 milhão e 200 a cada. Tá? Uma diferença muito importante da despesa de depreciação e amortização em relação às despesas variáveis, despesas fixas que nós colocamos aqui em cima. O que nós estamos chamando de custo variável, custo fixo, ou despesa variável, despesa fixa, correspondem a desembolsos associados às operações. Então, despesa com aluguel é uma despesa fixa?
é desembolsável, vai ser paga, vai corresponder a uma saída de caixa. Despesas com salário, tá? É uma despesa que pode ser em parte fixa, em parte variável, e é desembolsável, então vai sair, se traduzir uma saída de caixa. Despesas com manutenção, despesas com energia, despesas com telefonia, despesas com frete, todas essas despesas que eu estou mencionando saem do caixa, são desembolsáveis, então se traduzem em fluxo de caixa de saída. A despesa de depreciação e amortização, essas duas despesas não saem do caixa. A saída do caixa ocorre quando se realiza o investimento no imobilizado, o investimento no intangível. Então, essa despesa de DIA, ela não é fluxo de caixa, mas eu preciso dela porque quando eu contabilizo essa despesa, eu calculo de forma mais correta o meu lucro, o lucro operacional. Então, se a empresa contabilizar essa despesa de IA, ela vai estar contabilizando um lucro menor. Ao contabilizar um lucro menor, o imposto de renda vai ter um valor menor, tá? Então, para fins de economia de imposto de renda, economia fiscal, de acordo com a legislação fiscal do país, e de acordo com as normas de contabilidade, a empresa pode e deve fazer isso. Traduzir o que ela desembolsa para aquisição de imobilizado e intangível em despesa de DIA. Tá? Então, agora eu posso dizer o seguinte, que já está no momento de eu calcular o que a empresa promete em termos de aumento do lucro operacional. Tá? Se o projeto promete aumentar a receita operacional a cada ano em 13 milhões e 500 mil, mas também promete aumentar o custo operacional em 7 milhões e 500 mil, mais 3 milhões e 500 mil, e promete aumentar a despesa de DIA em 1 milhão e 200, é porque o projeto promete aumentar o lucro operacional em 13 milhões e 500 mil, menos 7 milhões e 500 mil, menos 3 milhões e 500 mil, menos 1 milhão e 200. Então, o projeto está prometendo aumentar o lucro operacional da empresa em 1 milhão e 300 mil. E não me interessa qual é o lucro operacional da empresa hoje. Simplificadamente, vou apenas supor que essa empresa é lucrativa e vai aumentar o seu lucro anual em 1 milhão e 300 mil. E, bom, eu não vou, então, me preocupar com qualquer despesa de juros ou despesa financeira. A inclusão dos valores de despesa de juros, despesa financeira, empréstimo só vai ocorrer quando eu quiser fazer análise financeira, análise de viabilidade financeira do projeto. E isso a gente vai ver somente numa aula lá adiante. Então, eu vou ignorar qualquer despesa de juros. Tá? Beleza? Então, eu posso agora considerar o seguinte: o aspecto tributário, imposto de renda. Esse lucro operacional vai simbolizar para nós o aumento de lucro que a empresa vai ter com esse projeto. Se essa empresa é tributada pelo lucro real, de acordo com a alíquota de 34%, é porque eu posso calcular aqui o incremento do imposto de renda. Professor, Sim? esse lucro operacional pode ser chamado de lucro antes do imposto de renda? Na verdade, ele está mais próximo do LAGIR, Ah, do lojinha, tá. tá? Ele vai estar mais próximo do lucro antes dos juros e do imposto de renda. Tá? Então, eu posso até colocar aqui a sigla LAGIR, significando que o projeto está prometendo aumentar o LAGIR da empresa em 1 milhão e 300 mil. O imposto de renda vai aumentar em quanto? 34%.
de 1.300.000. Então, quanto a empresa hoje contabiliza, paga de imposto de renda, não me interessa. O que interessa é que o projeto está prometendo aumentar essa despesa com imposto de renda em 442 mil. Tá? Eu poderia, então, até trocar o termo custo como despesa. Imposto de renda, poderia colocar despesa com imposto de renda. Tá? Então, na verdade, aqui, agora o que me interessa é o seguinte. Lucro é a diferença entre receita e despesa. Mas no cálculo desse lucro, eu tenho uma despesa que não sai do caixa. É a despesa de depreciação e amortização. A análise econômica vai se dar com base em fluxo de caixa. É o que a gente fez até agora, é o que vocês fizeram com a professora Silva em engenharia econômica, é o que a gente fez nas primeiras aulas de revisão da matemática financeira. Tá? Então, análise de rentabilidade, análise TR, análise VPL, se dá com base em fluxo de caixa. Então, essa despesa de DIA, ela não é fluxo de caixa, mas ela está entrando aqui nos meus cálculos para que eu apure de forma adequada e correta, aproveitando a legislação fiscal, aproveitando as normas contábeis, para ter uma economia de imposto de renda. Observe que se eu ignorar a despesa de DIA, por exemplo, se eu zerar, observe que o imposto de renda se eleva 850 mil. Então, eu contabilizo a despesa de DIA, porque o meu projeto vai utilizar, vai gastar aquele investimento em imobilizado e intangível, porque a legislação fiscal permite isso e as normas contábeis também estabelecem isso. Se eu vou adquirir imobilizado e vou utilizar esse imobilizado, vou ter a posse, vou ter o uso dele, esse imobilizado vai sofrer um gasto. Esse gasto é uma das despesas, tá? Então, eu considero a despesa de DIA em função desses aspectos. O meu fluxo de caixa operacional, ele vai corresponder, no final das contas, ao aumento de caixa em função das receitas, menos as saídas de caixa em função dos custos de despesas fixos, variáveis, que são operacionais, e imposto de renda. Eu posso dizer que o fluxo de caixa operacional vai ser o incremento da receita operacional menos o incremento da despesa variável, menos o incremento da despesa fixa, menos o incremento do imposto de renda. Então, este é o fluxo de caixa operacional incremental desse projeto. Esse valor de 2.058.000, eu posso colocar aqui, do ano 1 até o ano 10. Tá? 2.058.000. Então, do ano 1 até o ano 10. Este valor corresponderia ao nosso PMT. Então, se eu estiver raciocinando aqui por séries uniformes por antecipadas, o nosso valor de 2.058.000 corresponderia ao PMT. Tá? Do ano 1 até o ano 10, ou do ano 1 até o ano 9, eu não vou ter despesa de capital, não vou ter novos investimentos de capital de giro. Então, do ano 1 até o ano 9, o fluxo de caixa do projeto, que corresponde à despesa de capital mais capital de giro mais o fluxo de caixa operacional. Do ano 1 até o ano 9, o fluxo de caixa do projeto vai corresponder somente ao fluxo de caixa operacional. Tá? No ano 10, vamos ter, além do fluxo de caixa operacional, a recuperação do que foi investido em capital de giro. Então, eu tenho aqui o fluxo de caixa operacional, fluxo de caixa de projeto, já com estes valores aqui. Tá?
Mas eu preciso voltar aqui para mostrar o seguinte. Como é que eu apresento o fluxo de caixa operacional do projeto? Lá nos meus vídeos, na playlist. E como é que eu apresentava até a turma anterior. Tá? Então, vou fazer aqui um paralelo. Mas observe o seguinte. Lucro não é fluxo de caixa. Lucro é a diferença entre receita e despesa. Despesa de IA não é fluxo de caixa. O que é fluxo de caixa? Receita operacional incremental, o custo operacional tanto fixo quanto variável e o imposto de renda. São esses valores que eu considerei aqui. Tá? Mas existe uma outra forma que vai dar o mesmo resultado, que corresponderia ao seguinte. Vou repetir aqui à direita. Que havia lançado na coluna esquerda, coluna anterior. Então, a receita operacional incremental, 13 milhões e 500 mil. O custo operacional variável, 7 milhões e 500 mil. O custo operacional fixo, 3 milhões e 500 mil. A despesa de DIA, 1 milhão e 200 mil. O lucro operacional calculado deu 1 milhão e 300 mil. O imposto de renda deu 442 mil. Tá? E aí, nesse momento, do lucro operacional, eu subtraindo imposto de renda, chegaria ao chamado lucro operacional líquido. Tá? Esse lucro operacional líquido não vai aparecer na contabilidade das empresas, nos relatórios publicados. Tá? Então, o que a empresa vai estar publicando, uma empresa que publica os relatórios, vai aparecer o lucro operacional, mais provavelmente como lucro antes do juro e imposto de renda, vai aparecer o lucro líquido, mas não vai aparecer o lucro operacional líquido, tá? Onde o lucro operacional líquido é o lucro operacional menos o imposto de renda, tá? Eu posso também dizer o seguinte, que desse lucro operacional eu subtraí o imposto de renda de acordo com a alíquota de 34%. Então, 34%. Então, eu posso também dizer que esse lucro operacional líquido, dado essa alíquota de 34%, ele corresponde a 66% do lucro operacional. Então, eu posso chegar ao mesmo valor multiplicando o lucro operacional por 0,66. É a mesma coisa, tá? Mas veja o seguinte, o que eu disse sobre lucro? Lucro não é fluxo de caixa. Aqui o lucro operacional corresponde a receitas menos os custos operacionais menos as despesas de DIA. O lucro operacional líquido é o lucro operacional menos o imposto de renda. Para que eu transforme esse lucro operacional líquido em fluxo de caixa, eu tenho que lembrar que receita é fluxo de caixa de entrada, custo operacional é fluxo de caixa de saída, a despesa de DA não é fluxo de caixa. Então, esse meu lucro operacional líquido está sendo diminuído de uma despesa que foi contabilizada, mas não é saída de caixa. Então, o que alguns livros de finanças fazem, o que aparece lá nos meus vídeos? Ao lucro operacional líquido, eu readiciono a despesa de DA. É um chamado ajuste. Estou ajustando o lucro operacional líquido ao fluxo de caixa operacional. Então, a despesa de IA, que foi igual a 1 milhão e 200 mil, ela vai ser readicionada ao lucro operacional líquido. E aí eu vou ter o meu fluxo de caixa operacional. O fluxo de caixa operacional, então, vai ser igual ao lucro operacional líquido mais a despesa de IA. Aqui. 2 milhões e 58 mil. Tá? Então, vocês podem aproveitar lá os vídeos naquela playlist
Ali vocês vão estar vendo que o fluxo de caixa operacional está sendo calculado a partir do cálculo anterior do lucro operacional líquido, e ao lucro operacional líquido está sendo readicionada a despesa de depreciação e amortização. Então, o fluxo de caixa operacional sendo igual ao lucro operacional líquido mais a despesa IDA. O que estou dizendo aqui à esquerda? Da mesma forma, eu posso dizer que o fluxo de caixa operacional corresponde às entradas de caixa em função das operações, essa receita aqui, menos as saídas de caixa decorrentes das operações, é o custo operacional, que aqui está subdividido em variável, em fixo, menos as saídas de caixa decorrentes do imposto de renda, 442 mil. Tá? Então, são duas formas de chegar ao fluxo de caixa operacional, duas formas equivalentes. Tá? Essa forma que eu estou apresentando aqui é para que vocês sempre se lembrem. A análise econômica se dá com base em fluxo de caixa, é dinheiro entrando na conta, dinheiro saindo da conta. A despesa de IA não é fluxo de caixa, mas ela está sendo muito importante, porque se eu não a contabilizar, eu não aproveito uma economia de imposto de renda, que é importante para a empresa, como qualquer outra economia de recursos. Até aqui tudo tranquilo? Alguma Sim, tá. dúvida? Bom, então, o enunciado original, problema, nos informava também que a taxa mínima de atratividade, a TMA, ou taxa de desconto de 8% ao ano, que vai ser necessária para o cálculo do VPL, né? Mas a primeira questão, calcule o incremento da receita operacional da empresa a ser proporcionada pelo projeto. Tá? Aí lembrando aqui que isso corresponde a uma entrada de caixa. Então, esse incremento da receita operacional ou receita operacional incremental está sendo o valor de 13 milhões e 500 mil. Calcule também o incremento do custo operacional. O incremento do custo operacional, aqui está subdividido em fixo mais variável. Então, o incremento do custo operacional vai ser o somatório do custo operacional fixo com o variável. O incremento do custo operacional, 11 milhões. Tá? Eu posso, então, dizer aqui que o incremento do custo operacional da empresa vai ser de 11 milhões a cada ano. O incremento do imposto de renda vai ser de 442 mil. Tá? Então, aqui nas questões de propósito, eu estou aqui me concentrando no que é fluxo de caixa. Incremento da receita, incremento de custo, incremento de imposto de renda. Tá? Aí o item 4, a partir dos valores calculados acima, calcula o incremento do fluxo de caixa operacional, a ser proporcionado pelo projeto. Então, o incremento do fluxo de caixa operacional é o que eu estou chamando de fluxo de caixa operacional, 2 milhões e 58 mil. Okay? O item 5, a partir do fluxo de caixa operacional, do fluxo de capital de giro, do fluxo de investimentos em imobilizado e intangível. Então, o que a gente vai estar associando às vezes, só por uma questão de facilidade, né? O fluxo de capital de giro, a sigla OPEX, o fluxo de investimentos em imobilizado e intangível, a sigla CAPEX, e elabora o fluxo de caixa incremental do projeto. Tá. Então, o fluxo de caixa incremental do projeto corresponde a essa linha aqui, o fluxo de caixa incremental do projeto. Tá? Bom,
Eu também posso apresentar de forma resumida o seguinte: se esse fluxo incremental do projeto tem o perfil de série uniforme, eu posso também apresentar esse fluxo de caixa incremental do projeto de forma resumida, como dizendo que corresponde a uma série uniforme, postecipada, onde o PV é esse valor, menos 13.200.000, onde o PMT é o meu fluxo de caixa operacional, 2.058.000, onde o FV é o que está lá na data final e não é PMT, ou seja, por enquanto, é só a recuperação do capital de giro, 1.200.000. Sendo que o meu N é de 10 anos, tá? Então, eu também posso apresentar a resposta, o fluxo de caixa incremental do projeto dessa forma. A série uniforme postecipada com estes valores. Ok? Então, está aqui a resposta do item 5. Elaborar o fluxo de caixa incremental do projeto. Item 6 e item 7, vocês vão calcular o VPL, dado a TMA de 8%, e vão calcular a TIR por interpolação linear. Tá? Então, se fosse um teste em sala de aula, vocês estariam chegando àqueles valores e estariam, dentre outras coisas, calculando a TIR desse projeto por interpolação linear. Ok? Até aqui tudo tranquilo? Ah, Professor, tem como sim. calcular o VPL no Excel? Hã? Tem como calcular o VPL no Excel? Sim, tem como calcular o VPL no Excel. Você pode usar a função VPL, tá? É uma das formas de calcular, Beleza. tá? Pode usar a função VPL, tranquilamente. Ou você pode usar a função VP, trazendo todos os fluxos futuros para a data presente. E a função VP, o resultado da função VP, você adicionar o fluxo de saída. Tudo com o seguinte cuidado: não fazendo as cegas, lembrando, entrada de caixa, sinal positivo, saída de caixa, sinal negativo. Tá? Bom, eu coloquei algumas questões complementares, sendo que a terceira questão complementar está com uma cor de fonte de propósito bem fraquinha. Por quê? Por enquanto, é mais um lembrete, um alerta, eu não vou estar cobrando por enquanto. Que corresponde ao seguinte: as empresas no Brasil, elas podem ser tributadas pelo lucro real, tá? Então, o que é o lucro real? É o que a gente está aqui fazendo de forma simplificada. A gente está calculando, projetando o lucro real desse projeto, o incremento do lucro real da empresa, contabilizando o incremento das receitas menos o incremento das despesas, incluindo a despesa de DIA. Mas uma empresa também pode ser tributada pelo lucro presumido, principalmente as empresas de pequeno porte. Tá? A contabilidade fiscal no Brasil é uma coisa de louco. Tá? Então, a parafernália de contas, de controles, se torna muitas vezes difícil bom, assim, realização por parte de pequenas empresas. Então, muitas vezes, essas pequenas empresas partem por uma forma alternativa de tributação que ocorre no Brasil, que é chamado lucro presumido. Tá? Em que consiste o lucro presumido? A empresa contabilizar o seu imposto de renda com base em um valor proporcional, um percentual da receita operacional. E é isso que eu estou dizendo aqui, essa cor de fonte mais clara, tá? Então, considere agora que a empresa seja tributada pelo lucro presumido. Refaça os cálculos. Aí eu digo aqui o seguinte: para as indústrias, a presunção de lucro é de 8% da receita operacional.
para o Imposto de Renda Pessoa Jurídica, é o IRPJ. Então, a empresa que optar pelo lucro presumido, tributação pelo lucro presumido, daqui para frente, a Receita Federal, o Ministério da Fazenda, vai presumir que 8% da sua receita operacional é lucro para o cálculo do imposto de renda da pessoa jurídica. A outra tributação que também se dá sobre o lucro é a contribuição social sobre o lucro, é o CSLL. Para o CSLL, a presunção é que o lucro da empresa é de 12% da sua receita. Tá? E essas duas contribuições têm alíquotas diferentes, 15% para o IRPJ e 9% para o CSLL. Tá? Mas há um adicional de 10% para o IRPJ para qualquer valor de lucro que ultrapassar R$ 60.000 no trimestre. Então, por exemplo, a gente pode imaginar que a empresa que está avaliando esse projeto, ela já está no nível de lucro, tá? De lucro que corresponde a um valor superior a 60 mil a cada trimestre. Então, é isso que eu simplificadamente considerei. Tá? Então, para fins de simplificação, eu considerei uma alíquota de 15% a mais 10% para o cálculo do imposto de renda sobre o lucro presumido. Tá? Então, 15% mais 10%, dando 25% para o IRPJ. E continua os 12% aqui para o CSLL. No final das contas, o cálculo desses dois impostos somados corresponderia à receita operacional multiplicada por 0,08 vezes 0,25, mais 0,12 vezes 0,09, o que corresponderia à receita operacional vezes 3,08%. Tá? Então, se essa empresa ou uma outra empresa que estiver avaliando, ela for tributada pelo lucro presumido, o imposto de renda vai ser calculado de uma forma bem diferente. O imposto de renda vai ser calculado como 3,08% sobre a receita operacional incremental. Tá? E aí, neste caso, não importa o valor da despesa de depreciação e amortização. Não importa quanto foi investido, quanto vai ser investido em imobilizado e intangível. A despesa de depreciação e amortização não vai trazer nenhuma economia fiscal, nenhum benefício fiscal. E o imposto de renda vai ser calculado como sendo proporcional à receita operacional. Tá? Então, esse aspecto, tributação pelo lucro presumido, deixei aqui com uma cor de fonte bem fraquinha, de forma que vocês possam ler, mas não se preocupem, pelo menos por enquanto. Tá? Mas tem duas outras questões complementares que vale a pena eu abordar agora. A primeira, quantas unidades devem ser vendidas, no mínimo a cada ano, de modo a termos um VPL positivo? VPL positivo. Então, nós não calculamos ainda o valor presente líquido, o VPL. Mas nós temos aqui que o PV menos 13.200.000, o N 10 anos, o FV 1.200.000. Tá? Então nós temos tudo isso aqui. Quando nós aumentamos o número de unidades vendidas, aumentamos a receita operacional incremental, aumentamos o custo operacional variável. As nossas contas aqui estiveram associadas a 150 mil unidades por ano. Tá? Mas vamos dizer que 150 mil seja o número de unidades que já nos dê um VPL positivo. Isso pode corresponder aqui à nossa questão. Vocês só vão descobrir calculando o VPL. Então, 150 mil unidades pode ser um valor que se traduza em um VPL positivo, mas também pode se traduzir em um VPL negativo. Professor, eu fiz Sim, aqui e o VPL deu negativo e a TIR deu 15,15%. o VPL deu negativo?
Deu, porque a TMA é menor do que a TIR, né? A TR deu quanto? A TIR deu 15,15%. 5, vírgula. Não, 15,15. A TR deu 15,5. 15,15. Tá, é maior do que a A TMA, não é TMA. isso? Isso. Então o VPL é positivo. Ah, tá, é positivo, é isso. Não é Botei isso? aqui. Isso. VPL é positivo. Então, se o VPL é positivo, a questão que se coloca aqui é o seguinte: 150 mil unidades é uma quantidade por ano que vai se traduzir em projeto economicamente viável. Mas alguém vai estar perguntando o seguinte: qual o mínimo que a gente vai ter que vender por ano de forma que esse projeto seja economicamente viável? Isso é um dos chamados pontos de equilíbrio. Então, alguém vai estar perguntando, por 150 mil, tudo bem, mas se fosse 140 mil, o projeto ainda seria economicamente viável? E se fosse 130 mil? Mantido o preço unitário de 90, o custo variável unitário de 50. Ou seja, qual é aquela quantidade mínima que tem que ser produzida e vendida por ano para que esse projeto ainda seja economicamente viável? Tá? Então, é essa a questão que aparece aqui. Quantas unidades devem ser vendidas no mínimo a cada ano de modo a termos VPL positivo? Tá? Então, eu vou estar aqui adiantando que a resposta é aquilo que nós vamos estar eventualmente chamando de ponto de equilíbrio financeiro, que é diferente do ponto de equilíbrio contábil. Ponto de equilíbrio financeiro vai ser quantas unidades eu tenho que produzir e vender por ano para que o VPL não seja negativo. Tá? Então, esse é o ponto de equilíbrio financeiro. E aí eu vou estar passando para vocês uma tarefinha bem simples que corresponde a voltarmos às relações matemáticas simples, às relações lineares. Tá? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou estar aqui me concentrando agora. Seguinte. Se o número de unidades produzida e vendida não for de 150 mil, o PMT vai ter outro valor. E PMT que eu quero obter aqui que torne o projeto economicamente viável. Então, é daí que é importante vocês terem a matemática financeira na cabeça. Tá? Então, o que vai tornar esse projeto economicamente viável? Se o investimento for, se o PV for de 13 milhões e 200, se o FV for de 1 milhão e 200, o N é igual a 10. E se a TMA é de 8%, a TMA de 8%, a TMA não aparece aqui, aparece enunciado. Está aqui, a TMA de 8%. Então, esse projeto ele tem que alcançar uma taxa interna de retorno igual a TMA. Isso o VPL igual a zero. Tá? Então, na minha calculadora financeira, eu posso colocar essas questões. Tá? Ou se eu estiver resolvendo no braço, montar aquela equação do VPL. Então, imagine que vocês estejam resolvendo uma questão sem a calculadora financeira. Então, voltando às aulas anteriores de revisão da matemática financeira. Vocês tendo, por exemplo, à mão aquela tabela de FVPA, fator de valor presente anuidade. Tá? Ou vocês tendo aquela fórmula de cálculo do FVPA. Mas vocês têm um I igual a 8%,
vocês têm um N igual a 10. 10 anos. Então, para um N igual a 10 e um I igual a 8%, vocês têm condições de calcular o FVPA. E trabalhar com aquele FVPA de modo a montar a equação do VPL, colocando como incógnita nessa equação o PMT. Então, vocês vão estar calculando qual o valor mínimo de fluxo de caixa operacional que tornaria esse projeto economicamente viável. Essa é uma etapa intermediária para vocês responderem a essa pergunta aqui. Quantas unidades devem ser vendidas no mínimo a cada ano, de modo a termos VPL positivo? Ok? Então, ter VPL positivo é ter um PMT com determinado valor mínimo, de modo a que o VPL seja igual a zero. Então, é daí para cima. Vocês vão estar encontrando um PMT mínimo, um fluxo de caixa operacional mínimo. Tá? Então, as 3 primeiras aulas de revisão são, dentre outras coisas, para isso. Ok? Se eu tiver com a calculadora financeira, por exemplo, aí a coisa vai ser bem fácil. Eu vou informar a calculadora financeira, o PV 13.200.000, invertendo o sinal, vai ser o PV. Eu vou informar o FV, 1.200.000, 1.200.000, FV. Eu vou informar o I como sendo 8, o 10 sendo N, e vou perguntar o PMT. A calculadora vai me dizer que o PMT seria de 1.884.354. Então, é isso que eu vou colocar aqui. 1.884.354. Então, é este valor que vocês vão ter que calcular ao montar a equação do VPL, tá? Considerando-se que o VPL tem que chegar a pelo menos zero. E considerando-se que a variável de fechamento, a incógnita, é o nosso PMT, o nosso fluxo de caixa operacional. Ok? Bom, feito isso, qual é a próxima etapa? A próxima etapa é considerar que cada unidade vai gerar uma receita adicional de R$ 90, mas vai gerar um custo variável de R$ 50. Então, veja o seguinte, o que vocês têm agora é, considerando-se que o fluxo de caixa operacional tem que partir desse valor, vocês têm que vir de baixo para cima para chegar à resposta. Qual é o número de unidades que deve ser produzida e vendida? Tá? Então, vocês vão ter de baixo para cima o fluxo de caixa operacional. Vou colocar aqui. Vocês vão ter o fluxo de caixa operacional sendo igual a 1.884.354. Vocês vão ter que, de baixo para cima, identificar se o fluxo de caixa operacional teve esse valor, qual terá sido o valor correspondente ao lucro operacional líquido. Tá? Obviamente, se o fluxo de caixa operacional é o lucro operacional líquido mais a despesa de DIA, o lucro operacional líquido vai ser o FCO menos a despesa de DIA. Tá? Então, passo a passo, o lucro operacional líquido, o fluxo de caixa operacional menos a despesa de DIA. A despesa de DIA, 1.200.000. Então, o lucro operacional líquido corresponderia a esse valor menos 1.200.000.
Então, agora é trabalhar com as relações matemáticas. Se o lucro operacional líquido foi este valor, qual terá sido o valor do lucro operacional? E aí vocês têm que lembrar, o lucro operacional líquido é 66% do lucro operacional, tá? Então, aqui vocês têm o lucro operacional correspondendo a 100 partes. O lucro operacional líquido correspondendo a 66 partes. É essa a relação matemática. Cada 100 reais de lucro operacional se transformam em 66 reais de lucro operacional líquido. Isso por causa da alíquota do imposto de renda de 34%. E aí, então, vocês vão estar chegando ao lucro operacional. É o X1. Se vocês chegarem no lucro operacional, como é que vocês chegam à quantidade produzida e vendida? A quantidade mínima produzida e vendida. Tá? Então, uma das formas seria vocês considerarem que agora de baixo para cima, vocês têm que adicionar a despesa de DIA, que tem o valor fixo, e o custo operacional fixo de 3.500.000. Tá? Então, de cima para baixo, o que a gente tem? Que um lucro que eu poderia chamar, por enquanto, de EBITDA, seria a receita operacional incremental menos custo operacional incremental menos custo fixo. Tá? Mas melhor do que o EBITDA. Melhor do que o EBITDA. Cada unidade que vai ser produzida vai gerar um custo adicional de 50 reais. Custo variável. Cada unidade, quando for vendida, vai gerar uma receita adicional de 90 reais. Essa diferença, 90 reais menos 50 reais, que é de 40 reais, corresponde a algo que a gente pode chamar de lucro marginal unitário ou margem de contribuição unitária, 40 reais. Tá? Eu posso dizer o seguinte, que a margem de contribuição que essa empresa vai ter vai estar associada à margem de contribuição unitária. A margem de contribuição unitária associada a esse projeto é de 40 reais. 90 reais, preço unitário. 50 reais, custo variável unitário. Tá? O que vai ser a primeira medida de lucro que eu posso considerar aqui? É a receita operacional incremental menos o custo variável. A receita vai aumentar em função da quantidade vendida vezes 90 reais. O custo operacional variável vai crescer em função do número de unidades produzidas e o valor de 50 reais. Tá? Então, eu posso dizer aqui que a margem de contribuição total, não unitária, a margem de contribuição corresponde à margem de contribuição unitária, 40, multiplicado pela quantidade a ser produzida e vendida, que no enunciado é de 150 mil unidades, mas que agora está sendo questionada quanto no mínimo deve ser produzido e vendido por ano, para termos um VPL positivo. Tá? Então, a receita operacional incremental menos custo operacional variável incremental vai se traduzir em algo que eu estou chamando de margem de contribuição. Tá? Então, margem de contribuição seria a receita operacional incremental menos custo operacional variável incremental. Como é que eu chego a essa margem de contribuição de baixo para cima?
eu parei no lucro operacional. Eu posso dizer, então, que de baixo para cima, a margem de contribuição vai ser o lucro operacional mais a despesa de DIA mais o custo operacional fixo. Tá? Então, do lucro operacional, a próxima etapa seria vocês, eu ia colocar uma setinha bonitinha aqui, mas a próxima etapa é, do lucro operacional, vocês vão chegar à margem de contribuição incremental, ou lucro marginal incremental. Então, é passo a passo, gradativamente, de baixo para cima. Então, ao lucro operacional calculado, vocês vão adicionar a despesa de DA e vão adicionar o custo operacional fixo. O resultado disso vai ser qual deve ser a margem de contribuição prometida por esse projeto de investimento. Calculada a margem de contribuição, ela corresponde a R$ 40 vezes a quantidade Q, a quantidade a ser produzida e vendida. E a quantidade de Q seria a resposta a essa pergunta. Ok? Então, aqui que eu vou estar cobrando é exatamente isso. Se vocês souberem, com os exercícios, com os estudos, montarem o fluxo de caixa operacional de cima para baixo, como está aqui, vocês vão também tranquilamente conseguir fazer o caminho contrário, passo a passo, de baixo para cima. Transformar o fluxo de caixa operacional em lucro operacional líquido, esse em lucro operacional, esse em margem de contribuição. Ok? Então, depois de cálculo 1, cálculo 2 e cálculo 3, vamos às somas, subtrações, multiplicações e divisões. É onde estamos. Tá? Então, é assim que vocês encontram a resposta da questão complementar 1. Dúvida? Professor, achei um pouco complicado, né? Mas eu acho que com o Bom, exercício aí a gente vai aprendendo. você sabe multiplicação e divisão. Um silêncio significa sim. É isso? Então veja como eu já mastiguei a coisa para você. Eu disse que cada R$ 100 de lucro operacional se transforma em R$ 66 de lucro operacional líquido. Então você vai montar algo que se chama regra de 3 simples. A sua dúvida é a dúvida de todos os outros. Apenas você, Renan, está tendo a coragem de perguntar. Tá? Então você vai montar uma regra de 3 simples. Aí quando você tem o lucro operacional líquido, você vai chegar ao lucro operacional. E de baixo para cima. Tá? Como você vai simplificar isso? Eu estou fazendo aqui no Excel só por causa da apresentação, porque a aula não é presencial. Você vai fazer isso no papel, numa folha de papel, com rabiscos. Tá? Lembrando, as relações matemáticas aqui são tão simples que você vai estar pensando, pô, onde é que está entrando o cálculo 1, cálculo 2 e cálculo 3? Aqui não está entrando o cálculo 1, nem cálculo 2, nem cálculo 3, nem equações diferenciais. Está entrando o que vocês aprenderam no ginásio. Tá bom? Beleza? Então, vocês apenas têm que considerar, eu sou capaz de multiplicar e dividir. Sou capaz de multiplicar e dividir. Tá? Sou capaz de somar e subtrair. E sou capaz de colocar no papel todos esses conceitos aqui. Conceito de lucro operacional, conceito de lucro operacional líquido, conceito de fluxo de caixa operacional. Tá? Então, assine o termo. Eu sou capaz de fazer isso. Não assine o termo. Eu sou incapaz de fazer isso. Ok? Bom, vamos lá. A última questão complementar é: em um cenário otimista, após 10 anos de uso, os equipamentos teriam um valor de revenda de 1.500.000 antes dos impostos. Ele calcula o fluxo de caixa incremental do projeto. Então aqui eu só tenho a seguinte mudança. Eu estou considerando que os equipamentos que seriam adquiridos por 10 milhões, após serem utilizados ao longo de 10 anos, ainda poderiam ser revendidos, nem que fosse a título de sucata, pelo valor estimado de 1.500.000.
esse valor de 1.500.000 seria a receita de revenda de equipamento. Essa receita de revenda de equipamento, ela pode ser tributada. Aí essa tributação vocês teriam que calcular. Então é isso que eu vou estar jogando aqui na parte de baixo, tá? Então, como desdobramento, lá no ano 10, somente lá no ano 10, todo o resto você mantém constante. Esse fluxo que é de despesa de capital, eu poderia chamar de despesas líquidas, que vamos ter agora uma entrada de caixa. Aqui eu poderia ter um valor diferente. Vou colocar aqui uma interrogação. E o valor seria esse. Tá? Esse valor vai ser associado ao seguinte. Então, lá no ano 10, vocês teriam a revenda, a receita de revenda de equipamento. Essa receita estaria sendo estimada em 1.500.000. Vocês vão confrontar essa receita de revenda com o valor contábil desses equipamentos. A que data? Lá ao final dos 10 anos de operação. E aí vocês têm a seguinte situação. Um equipamento, ou um conjunto de equipamentos que vai ser adquirido por 10 bilhões, o valor contábil dele inicia-se com esse valor de 10. A cada ano ele vai ser depreciado em 1 milhão. 10 bilhões dividido por 10. Tá? Então, como é que se comportará o valor contábil desses equipamentos? Após um ano de posse, um ano de operação, o valor contábil vai cair de 10 para 9. Mais um ano, de 9 para 8. E assim linearmente. O que vai acontecer após os 10 anos de operação? O valor contábil desses equipamentos vai estar sendo zerado. Tá? Isso vai ocorrer sempre que a vida contábil dos equipamentos for igual ao horizonte do projeto. Então, se o projeto tem um horizonte de 10 anos, os equipamentos vão ser utilizados por 10 anos, e a cada ano os equipamentos vão ser depreciados em 1 milhão, o valor contábil vai cair em 1 milhão a cada ano. Então, o valor contábil que começa com o valor de compra vai chegar a zero. Tá? Para que serve esse valor contábil? Para o cálculo de um determinado lucro, que é o chamado ganho de capital. Ganho de capital é uma medida de lucro, só que não é um lucro operacional, é um lucro eventual. Só vai ocorrer quando a empresa revender os equipamentos que ela adquiriu e utilizou. Tá? Então, se essa empresa, lá ao final dos 10 anos, revender esses equipamentos por 1.500.000, e esses equipamentos contabilmente não estiverem valendo nada, o ganho de capital vai ser a diferença. Vai ser também 1.500.000. Esse ganho de capital, esse lucro vai ser tributado. E na legislação do Brasil, a alíquota vai ser a mesma. Então, a gente vai ter o imposto sobre ganho de capital. Então, o imposto sobre ganho de capital, vocês vão calcular a alíquota de 34%. O imposto sobre ganho de capital vai ser, então, de 34%. Vezes 1.500.000. 510.000. 510.000. Tá? Então, essa empresa vai ter uma receita de 1.500.000, entrada de caixa, mas vai ter uma saída imposto sobre ganho de capital. Imposto sobre ganho de capital. Isso significa
que a receita de revenda, eu posso dizer que ela vai se transformar em uma receita líquida. O termo receita líquida vai significar após a subtração do imposto sobre ganho de capital. Então, a receita líquida de revenda, que vai ser em termos líquidos o fluxo de caixa de entrada da empresa, vai corresponder à receita de revenda menos imposto sobre ganho de capital. 990 mil. Então, este valor aqui é que vai corresponder ao valor que vamos lançar nessa linha de despesas líquidas de capital. 990 mil. R$ 990 mil. Tá? Então, este é o caminho para vocês responderem o segundo desdobramento. Tá? Professor, Sim? pode repetir onde saiu 990 mil? É de 1.500.000 menos o 510, né? Isso, é receita e revenda menos imposto sobre ganho de capital. Receita Beleza. e revenda menos imposto de renda sobre ganho de capital. Tá, 1.500.000 menos 510 mil. Então, a expressão receita líquida de revenda significa a receita pós impostos. Após imposto sobre ganho de capital. Tá? Então, a empresa vai ter uma entrada de caixa de 990 mil, lá no final do projeto, na data 10. Isso significa que, neste cenário, o meu FV não seria apenas 1.200.000, seria 1.200.000 mais 990 mil. Tá? Então, aqueles valores aqui de PMT, 2.048.000, PV, menos 13.200.000, N10, o FV agora seria de 1.200.000 mais 990 mil. Então, 990 mil mais 1.200.000. E aqui, nosso FV, 2.190.000. Ok? Isso significaria, então, que a TIR aumentaria, o VPL aumentaria em função desse FV positivo e aumentado. Ok? Então, é isso que vocês têm que, vamos assim, dar conta nesse primeiro exercício. O segundo exercício é muito parecido. Tá? O segundo exercício. E aí, esse segundo exercício tem um vídeo. Eu posso ter mudado os valores. O vídeo é razoavelmente antigo. No vídeo, o cálculo do fluxo de caixa operacional está desse perfil aqui. Eu chego ao lucro operacional líquido, readiciono a despesa IDA para calcular o fluxo de caixa operacional. É esse aqui. Mas, então, de qualquer forma, vocês têm lá um vídeo naquela playlist como ajuda. De qualquer forma, vamos ver as semelhanças, né? Um grupo de pequenos empreendedores está avaliando investir na fabricação de mochilas para camping. Segundo os estudos preliminares, seria necessário um investimento de 600 mil em maquinário imobilizado, isso é imobilizado, vai sofrer a despesa de depreciação. Vida útil de 10 anos. A vida útil do maquinário significa a despesa de depreciação é de 600 mil dividido por 10. 60 mil por ano é a despesa de depreciação. Ao longo deste horizonte, estima-se que as vendas anuais seriam de 15 mil unidades, ao preço unitário de R$ 80. Então, a receita operacional incremental, 15 mil unidades vezes R$ 80. Os custos unitários, com materiais e mão de obra, então o custo variável unitário, são estimados em R$ 45. Então, o custo operacional variável
vai ser de R$ 45 vezes 15.000 unidades. O empreendimento resultaria em custos operacionais fixos anuais de 400 mil. Então, isso significa que o projeto vai aumentar o custo operacional fixo da empresa em 400 mil por ano. Tá? Estamos trabalhando com bases anuais, então os custos fixos são em bases anuais, é 400 mil por ano, assim como no primeiro exercício. O incremento do custo fixo era de 3 milhões e 500 mil por ano. Tá? O investimento em capital de giro está estimado em 200 mil. Lembrando, vamos sempre considerar que aparece nos livros de finanças. Teoricamente, o que é investido em capital de giro retorna ao caixa da empresa ao final do projeto. Então, na data zero, teremos um investimento de 600 mil em imobilizado, CAPEX, e teremos 200 mil investimento em capital de giro. Tá? Considere que o maquinário alcance valor de venda irrisório ao final dos 10 anos de uso. Então, o FV só vai ser associado à recuperação do capital de giro. Então, eu estou aqui antecipando, dizendo que o PV vai ser 600 mil, CAPEX, mais 200 mil OPEX. Então, o PV vai ser menos 800 mil. O FV só vai ser a recuperação do capital de giro, 200 mil. O fluxo de caixa operacional que vocês vão calcular vai ser o nosso PMT para um N igual a 10. A TMA também aqui de 8%. Tá, então estou pedindo as mesmas coisas da questão anterior. Calcule o incremento da receita operacional, ou simplesmente receita operacional. Calcule o incremento do custo operacional, ou simplesmente custo operacional. Tá? Idem para o imposto de renda. Calcule o fluxo de caixa operacional do projeto, ou o incremento do fluxo de caixa operacional. Elabore o fluxo de caixa incremental do projeto. Calcule o VPL, calcule a TIR por interpolação linear. Tá? Questões complementares, as mesmas diante. Quantas unidades devem ser vendidas no mínimo a cada ano de modo a termos VPL positivo? Tá? E aí na segunda questão, coloca uma questão 2 que não aparece no primeiro exercício. Calcule quantas unidades devem ser vendidas por ano, no mínimo, de modo a que o lucro operacional não seja negativo. Tá? Se na questão 1, a quantidade mínima para que o VPL seja positivo, eu disse que o número a ser calculado pode ser chamado de ponto de equilíbrio financeiro. A resposta à segunda pergunta, quantas unidades devem ser vendidas por ano, mínimo, de modo que o lucro operacional não seja negativo? A resposta a esta pergunta é o outro ponto de equilíbrio que é mais simples, que é mais fácil e que é mais comentado, é o ponto de equilíbrio contábil. Então, na questão número 2, ponto de equilíbrio contábil, eu não pedi na questão número 1, agora, de baixo para cima, começando do lucro operacional igual a zero, chegar a uma quantidade mínima produzida e vendida. Tá? Então, calcular o ponto de equilíbrio contábil e responder essa questão é: qual a quantidade que eu tenho que produzir e vender, no mínimo por ano, de modo a que o meu lucro operacional seja zero? Então, ponto de partida não vai ser um fluxo de caixa operacional esse valor, vai ser um lucro operacional igual a zero. Tá? O lucro operacional é igual a zero, sendo que nessa questão número 2,
A margem de contribuição por unidade produzida e vendida vai ser a diferença entre R$ 45 e R$ 80. Tá ok? Beleza? Então, na questão número 1, se eu tivesse pedido pontos de equilíbrio contábil, vocês teriam que, considerando que eu disse aqui, a margem de contribuição unitária é R$ 40, a margem de contribuição, que seria uma primeira medida de lucro, seria de R$ 40 vezes a quantidade produzida e vendida. Tá? Como é que eu chego a essa margem de contribuição? Partindo-se de que o lucro operacional seja zero, o lucro operacional sendo zero. Partindo do lucro operacional, eu chego à margem de contribuição, percebendo que no meio do caminho eu tenho uma despesa de IA e eu tenho um custo operacional fixo. Tá?